Boa tarde a todos, boa tarde, Kaique, obrigada pelo convite, boa tarde ao pessoal aí, principalmente Sindicatos Rodoviários de Conquista, mais uma vez aí pela parceria, pelo convite. Estou aqui à disposição para bater esse papo, é sempre um prazer estar com vocês. Falar em sindicato, você também tem no seu trabalho, né, como advogada, tem uma ligação com o sindicato, a PLB, não é isso? Fala um pouquinho do seu trabalho. Isso, eu assessoro já há 8 anos a PLB Sindicato, principalmente alguns sindicatos de servidores públicos em alguns municípios na Bahia. Hoje em dia, acho que são 21 ou 22 municípios, e aí são os professores públicos, sindicato de servidores da rede municipal pública, e também sindicato de servidores públicos. Então, a gente já trabalha com isso aí há 8 anos e vem lutando por uma educação de qualidade, que é uma coisa que eu amo muito fazer, porque como advogada é uma das bandeiras assim que eu levanto, é essa questão dos direitos humanos, e a educação tá dentro disso e permeia tudo isso. Então é isso, já tem aí há muito tempo nessa caminhada no mundo sindical, mas principalmente com o sindicato de professores e servidores públicos. Eu falei esse título aqui, muita gente estranha, né? Advogada humanista. O que é uma advogada humanista? Existem muitos ou muitas também humanistas? Explica pra gente. Então, é uma coisa muito nova, na verdade. É uma visão do direito que, para você ter ideia, que eu, enquanto profissional, tenho dificuldade de achar referências e pessoas que pensem da mesma forma. Eu não sei se o termo correto seria humanista ou seria humanizada. Eu uso no meu site, que é meu escritório virtual, assessoria jurídica humanizada, direitohumanizado.net, meu site. O termo humanista talvez não seja o ideal, eu acho que seria mais isso, é uma advocacia humanizada, no sentido de enxergar o ser humano que existe além do conflito. A gente não olha só o problema, ou não olha só a forma técnica, a gente se coloca primeiro como ser humano que está atendendo um outro ser humano. Aí quando a gente fala isso, parece uma coisa simples, mas não é, porque isso implica em muita coisa, implica em você realmente enxergar pessoas, necessidades, e compreender e ter empatia para o problema dela, para o nível emocional a que ela chega. A gente, enquanto advogado, às vezes a gente faz esse papel de ter que acolher uma pessoa que está desesperada, que está com problema, e às vezes a pessoa, antes da pandemia, atendia presencialmente nos sindicatos, esse atendimento hoje é virtual, e muitas pessoas vêm falar comigo só para conversar, para você ter ideia. Então, assim, quando a gente fala de advocacia humanizada, também entra nisso essa questão de colocar a ética e a honestidade acima de tudo. Denise, esses dias eu conversava também com um colaborador advogado, sempre vem aqui muitos advogados, e aí eu chamei ele de operador do direito, ele ficou assim, eu falei, você não curtiu o operador do direito? Ele, não, é porque assim, a gente não opera o direito, a gente interpreta. Então, aí agora você falando da coisa humanizada, né? Então é muito mais do que um operador do direito, né? É uma coisa que realmente olha aquele cliente, não sei, né? Ou aquela vítima como um ser humano com suas nuances, né? Com suas particularidades. E agora em relação ao nosso tema realmente, que são os direitos das mulheres, essa semana a gente tirou realmente para falar sobre as mulheres, essa questão da violência que nós estamos percebendo, não só na nossa cidade, a Bahia ficou em primeiro lugar de feminicídio, e eu até passei para você uma informação mais cedo no seu WhatsApp, que infelizmente as mulheres não têm muita confiança nos órgãos de proteção institucionalizados. Você, enquanto uma pessoa desse âmbito, você nota isso, e qual seria o motivo de muitas mulheres ficarem caladas, mas preferem passar por aquilo tudo do que ir até uma delegacia, mesmo a delegacia da mulher e outras? Existe realmente essa falta de confiança das vítimas de violência em relação aos órgãos institucionalizados do nosso país? Infelizmente, Kaique, isso é real, e existe uma distância entre direito, justiça e lei. Nem sempre eles andam juntos. Então, na prática, na teoria, dentro da faculdade é uma coisa, mas na prática, quando a gente vai para o dia a dia, quando a gente enxerga o ser humano e as pessoas que vêm falar com a gente vê que nem sempre o direito implica em justiça. E isso é triste de se falar, mas é real. Para você ter uma ideia, uma vez eu fui fazer uma palestra do Dia da Mulher também, numa dessas cidades que eu assessoro aí no interior. No interior, é uma cidade bem pequenininha, e veio falar comigo uma senhora no final da palestra, e aí ela me falou de uma violência, da violência que ela sofria do marido, dos filhos que já tinham crescido. E aí eu falei
fui dar uma explicação que qualquer advogado daria técnica, né? E falei, não, olha, o procedimento é esse, a senhora tem que procurar a delegacia. Não tem delegacia da mulher no interior, a maior parte das cidades não tem. Então, aí ela falou comigo assim, doutora, eu não posso procurar a delegacia, porque se eu procurar a delegacia, as pessoas, a cidade é pequena, as pessoas vão me ver entrando na delegacia, vão contar pro meu marido e ele vai me matar. Eu não posso fazer isso. E também já vieram falar comigo mulheres que falaram, assim, de ser vítimas de estupro e chegarem na delegacia para ser atendidas. Cidade pequena, não tem uma delegada, são atendidas por homens. E de ouvir a seguinte pergunta, o que foi que você fez para motivar isso, esse ato? Ontem, isso inclusive, nós recebemos, nossa convidada foi a doutora Gabriela Garrido, né, da DEANC, mas essa realidade, como você acabou de mencionar, de uma cidade ter uma delegada, de uma delegacia da mulher, ela é bem incipiente em termos do tamanho do Brasil ainda, né? No interior isso não chega, é isso. No interior, que é a maior parte da população vive no interior, isso não é real. E as mulheres, elas vivem amedrontadas, elas têm medo de procurar as autoridades, porque muitas vezes também acontece, e eu já vi casos, em que procura, aí o delegado faz o procedimento de praxe, só que daqui que isso chega a ser efetivo, a realmente ter uma medida protetiva, a ter um afastamento, ela já apanhou de novo ou já morreu. Então, isso acontece muito, as mulheres ainda vivem amedrontadas, mas ainda assim é preciso que seja feito um esclarecimento no sentido de, se você sofre uma violência, você tem que falar com as autoridades competentes. A gente é ainda a única maneira. Então, também tem que ser feito dentro disso, paralelo a isso, um processo de educação, tanto de homens como de mulheres. Eu acho que isso vem sendo feito e vem aumentando nos últimos anos, principalmente. Mas, ainda assim, a prática ainda não acompanha o que é a teoria, infelizmente. E nem sempre o que está na lei e o que é de direito se concretiza e se torna justiça. Na prática, a gente vê que, às vezes, isso não acontece. Também acontece da mulher, ela faz a queixa e depois o agressor vai lá e mata a mulher ou faz uma coisa até pior. E aí quem está de fora fala, eu não vou, porque uma simples queixa não vai motivar a prisão do agressor. E a pessoa fica com medo de, por conta da queixa que ela fez, o agressor ir lá se vingar. Isso também é uma realidade, né? O que poderia ser feito nesse sentido aí? Tem uma necessidade urgente de que o que está na letra da lei realmente se cumpra, no sentido de eficiência da própria estrutura da delegacia. Porque, por exemplo, uma mulher que chega, que foi agredida, que está machucada, que ela chega prestando uma queixa dessa, ela tem que ser conduzida como medida protetiva, ela tem que sair isso de imediato, a polícia tem que interferir na mesma hora, o agressor tem que ser, sim, detido. Só que isso não acontece e no interior ainda é pior, porque não tem delegacia especializada, as pessoas não são preparadas, a maior parte dos servidores dentro de uma delegacia são homens, então a mulher entra numa delegacia, por exemplo, repleta de homens para dar queixa de um estupro, ela se sente constrangida de estar ali dentro, ela não é acolhida. E tem que ter um acompanhamento psicológico junto. Então, assim, uma cidade como Conquista, que teoricamente é uma cidade maior, que tem uma delegacia especializada, que tem uma estrutura, não é a realidade da maior parte do país, infelizmente. Denise, esse trabalho que você faz, que é diferente, né, que você se diz e na prática você mostra isso também, que você faz o direito humanizado, né? Ainda falando desse assunto em conexão com toda essa problemática da mulher também, que ela precisa ter confiança, até mesmo no advogado, numa advogada. Esse direito humanizado, ele tem alguma coisa a ver com espiritualidade? Que você também tem um trabalho nessa área, né? Você mistura um pouco as coisas ou são trabalhos diferentes? E aí eu queria que você falasse também sobre essa outra faceta do seu trabalho profissional. Você sempre faz diversas lives, né? Você mistura as duas coisas, essa coisa espiritual, tem a ver com religião, como é isso? Não, são coisas separadas. É assim, eu, enquanto ser humano, Denise,
Eu estou alinhada com as duas coisas, porque essa coisa eu vejo a espiritualidade não misturada a vínculo religioso, eu vejo a espiritualidade como uma conduta no dia a dia. É a forma como você trata as pessoas, como você vive no dia a dia com sua família, como você estende a mão para o outro, como você sente empatia. Isso, para mim, é espiritualidade. Então, enquanto uma pessoa que enxerga assim, tudo o que eu faço, é claro que essa minha filosofia de vida pessoal acompanha. Mas isso é o ser humano Denise, isso é a mulher Denise. Então, o ser humano Denise e a mulher Denise faz também um outro trabalho com humanização, porque eu entendo que a natureza humana é o que a gente tem de mais sagrado, de mais importante, e ela tem que ser ensinada para algumas pessoas que ainda não conseguem alcançar a profundidade disso. Então eu faço algumas lives, divulgo algumas coisas, escrevo textos, faço um trabalho paralelo a isso. E eu, pessoalmente, gosto de algumas filosofias. Eu leio, eu estudo, eu compartilho algumas coisas, mas nada vinculada a uma linha específica. Mas isso não tem nada a ver com o meu trabalho como advogada. É óbvio que quando a gente é uma coisa enquanto ser humano, isso se reflete no modo como a gente exerce nossa profissão. Então, o que eu sou como pessoa acaba refletindo na maneira como eu exerço a minha advocacia. Mas o trabalho enquanto advogada, o escritório é um site à parte, é um escritório à parte, é um movimento à parte. O que eu não misturo espiritualidade com o meu mundo jurídico. Mas, obviamente, que o que eu exerço no meu dia a dia de espiritualidade e o que eu acredito em termos de ser humano acaba refletindo na maneira como eu exerço minha profissão. Mas, na prática, são coisas separadas. Eu também sou terapeuta, eu também atuo com palestras e tal, mas isso é uma outra linha de profissão e as duas aqui, na prática, não se misturam. Se misturam dentro de mim. Entendi. 12h31, olha, é uma outra coisa interessante. Ontem nós conversávamos com a doutora Gabriela Garrido e eu a questionei. Ela, inclusive, falou, olha, eu vou opinar pessoalmente, não enquanto delegada. E ela deu a opinião dela. É um assunto um tanto polêmico que tem a ver com o movimento feminista, né? É um movimento hoje que atrai admiradores e pessoas que detestam. Você acredita que o feminismo hoje, ele ajuda a causa da mulher, ajuda aquela população com menos instrução a entender o que é realmente a causa da mulher? Precisa ser remodelado? Está no caminho certo? Como é que você vê? Você se considera também feminista? Eu me considero feminista. Eu tenho um pouco de resistência quando a gente usa a palavra movimento. Porque, assim, o feminismo, eu acho que ele não pode se confundir com o que hoje a gente entende como movimento. Porque, às vezes, o movimento se torna partidário, se torna político e se torna extremista. Eu me considero feminista, eu acho que o feminismo é de extrema importância para o que a gente já conquistou e para o que a gente ainda precisa conquistar, mas eu acho que tudo o que toma um tom de ódio não é saudável. Então eu acho que, inclusive, o feminismo, ele tem que passar por um processo de humanização, assim como todos os outros movimentos. Em que sentido? No sentido de que não é uma questão de massacrar homens ou ver homens como inferiores a mulheres. É uma questão de lutar por igualdade, lutar por respeito, lutar por liberdade. E eu acho que isso pode ser feito de forma respeitosa, isso pode ser feito de forma consciente. E eu acho que é importante fazer um processo de educação nesse sentido, porque uma coisa é você falar sobre feminismo e tem que se falar, e tem que continuar, o feminismo tem que se fortalecer, tem que se espalhar, inclusive entre os próprios homens também. Mas uma coisa é você falar do feminismo de forma respeitosa e de forma consciente, entendendo o histórico de por que ele existe, porque as mulheres foram reprimidas e massacradas durante milênios, e entendendo o quanto ele pode ajudar lá na frente. Outra coisa é usar o movimento feminista para movimentos partidários, levando para extremismo, levando para radicalismo, levando para ofensas, levando para humilhar a outra polaridade, que são os homens. Então, o movimento feminista, ele tem que se esclarecer, assim como todos os outros movimentos, e no sentido de abarcar também, por exemplo, mulheres que não nascem mulheres, nasceram homens, mas que têm a opção de ser mulheres, escolhem ser mulheres, são mulheres também. E fazem parte também. O movimento feminista tem que abraçar essas mulheres. Então, assim, é uma coisa complexa que tem que ser, que está em construção. Eu acho que a gente não pode bater o martelo em coisas
que estão em construção. A gente ainda está muito no jardim de infância com relação a isso. Tem muito que crescer. Interessante, que assim, a mini enquete que eu estou fazendo, né? Perguntei ontem, agora para você, e ambas com a mesma opinião. Acreditam sim que tem que existir o feminismo, mas que precisa passar por uma fase de remodelação, né? De uma readaptação de uma maneira mais palatável, né? Que possa abarcar demais setores da sociedade que hoje, né, vê com os olhos de susto, né? O feminismo. Eu estava aqui também reparando, você fez recentemente uma live, Lugar de Mulher é Onde Ela Quiser, né? Você fez recentemente com a especialista em gestão pública, a Aécia Azevedo. O que vocês, no geral, vocês trataram nessa live que você acha interessante para a gente também falar com as nossas ouvintes aqui? Foi bem legal. Foi ontem à noite, na verdade não foi uma live, foi uma reunião com o pessoal da PLB do município de Castro Alves, com os professores de lá, as professoras, na verdade, né? Foi bem interessante. E aí eu questionei, a gente levantou essa questão lá, debateu sobre isso. Lugar de mulher é onde ela quiser. E a gente discutiu sobre como é difícil hoje em dia para a mulher saber onde ela quer estar. E o quanto isso é complicado. Porque, assim, a gente tem que falar de liberdade, mas a maior parte de nós não é criada para saber onde quer estar. A gente é criada para se moldar socialmente e culturalmente ao que a sociedade ainda impõe e ainda acha que tem que ser. Então, muitas de nós ainda têm dificuldade de simplesmente se olhar no espelho e falar: eu estou no meu lugar, eu estou realmente no lugar que eu quero estar. Então, a gente falou principalmente sobre isso, sobre esse resgate de você estar realmente à vontade dentro do seu próprio corpo e no lugar onde você está inserida, e de olhar em volta e de falar: realmente eu faço o que eu quero fazer. E a maior parte de nós não sabe o que quer. Porque a gente não é ensinada, a gente não é criada para isso. Isso não seria uma crise, digamos, existencial do ser humano? Ou você acha que no caso da mulher tem uma particularidade, tem uma diferença? Tem uma particularidade. Porque muita gente não sabe o que quer. Tem uma particularidade. Essa coisa de não saber onde está é geral, homens e mulheres. Mas as mulheres, elas são criadas, a imposição cultural e social nos molda para uma outra coisa. Inclusive com relação a medo também, sabe? Medo de estar sozinha, medo de não ter um marido, medo de não ter a opção de não ter filho. Muitas mulheres não querem ter filhos e são massacradas por isso. Hoje em dia, muitas mulheres escolhem ser donas de casa e são massacradas por isso. Outras escolhem trabalhar fora e são massacradas por isso. Porque existem vários estereótipos da mulher, e existe inclusive a questão da mulher se transformar num objeto sexual, na mídia, sempre o corpo da mulher aparecendo como se fosse uma propaganda. Ou seja, existe toda uma pressão cultural e social em cima da mulher, que é histórica, que vem de muito tempo, que já melhorou muito, mas que ainda tem muito que melhorar, que faz com que se crie na cabeça das mulheres, de maneira geral, crenças internas que são difíceis de perceber. Então, às vezes, por exemplo, a mulher, ela casa e ela tem filhos, não porque ela quer casar ou tem filhos, mas porque o sistema religioso, o sistema familiar, sempre ensinou desde pequena que ela tinha que casar e ser filhos, que ela tem que ser esposa e mãe. Entende? O que também não é errado. Não é nenhum problema. Tem muitas mulheres que têm essa vontade, querem ser, isso. Não tem vontade de trabalhar fora. O que a gente discute é a opção. Eu sou dona de casa e sou mãe porque eu quero, eu sou profissional porque eu quero, que seja por opção, que seja por liberdade, que a gente tenha a opção de olhar pra gente mesma e dizer assim: não, vamos afastar aqui a imposição cultural, a imposição religiosa, a imposição social, a imposição histórica, a imposição familiar, e pensar, eu, enquanto mulher, qual é o meu papel, qual é o papel que eu quero exercer na sociedade, o que eu quero ser, e ser o que quiser. Isso é o que a gente discute. Então, lugar de mulher é, sim, onde ela quiser estar, e é importante que cada uma de nós reflita sobre isso, onde a gente quer estar. Doutora Denise, um outro tema muito pertinente nessa semana, que eu também tenho relatado, porque nós do sindicato, nós que eu falo por estar lá enquanto assessor de imprensa, a gente acaba ouvindo, tem que saber o que está acontecendo. E nos últimos tempos, nos últimos dias, muitas mulheres do sistema de transporte público aqui de Vitória da Conquista, incluindo aí motoristas, né? Nós temos motoristas, mulheres e cobradoras e tudo mais. Cerca de 20 mulheres já registraram abuso sexual, assédio, perdão, não foi abuso, assédio sexual. Como esse tema é tratado hoje na área do direito? O que você tem a dizer a essas mulheres que estão passando por esse problema? E basicamente o que acontece? Se ela não quer ir
à delegacia, não pode falar com o marido, não pode perder o emprego. É uma situação extremamente complicada, né? O que você tem a dizer quem está passando por esse tipo de problema e quem pode passar, porque na verdade mulheres de qualquer outro meio de trabalho sempre estão sujeitas a esse... E o que é também? O que configura um assédio sexual a ponto de ser criminoso? Kaique, é uma situação tão constrangedora e precisa falar sobre isso, é tão importante. Um homem jamais vai saber o que é andar na rua com medo de ser estuprado. Eu sempre falo isso. Vocês não sabem, vocês andam na rua com medo no máximo de ser assaltados. A gente anda na rua com medo de ser estuprada. A gente entra num transporte público tendo que olhar onde a gente vai. Eu já fui assediada em transporte público, é uma coisa extremamente constrangedora. E a maior parte das mulheres não fala, no momento mesmo em que está acontecendo, por vergonha, e acontecem coisas absurdas. Então, assim, eu entendo esse constrangimento, eu sei o quanto é difícil, e o que eu posso falar para quem passou, para quem passa, tem que falar na hora. Na hora, tem que gritar, tem que falar, tem que, sabe, mostrar. Mas se o cidadão é o chefe da mulher, e aí? Ainda assim, eu entendo que exista toda essa questão. E aí é o assédio. O assédio sexual é quando uma pessoa usa da posição dela de autoridade ou de estar numa posição superior para abusar de uma pessoa que teoricamente está numa posição inferior. Ou um chefe. Acontecem assédios sexuais muito em trabalho ou... E dentro da espiritualidade, uma pessoa que ocupa uma posição de líder espiritual e usa dessa posição de autoridade para abusar. Acontece dentro de igrejas, Acontece dentro das igrejas. Então, assim, sempre que uma pessoa usa de sua posição de autoridade, seja emocional, seja mental, seja profissional, para poder abusar emocional, sexualmente, fisicamente de outra, isso é o assédio sexual, isso é crime, isso tem que ser denunciado, isso tem que ser falado. E eu acho que tem que ser denunciado, inclusive... publicamente. Existe um limite legal? Como você pode traçar uma linha entre o que é um elogio? De repente, tá lá um homem em um trabalho, chega a colega de trabalho com uma roupa bonita, um novo penteado, e ele quer fazer um elogio. O que tem como traçar esse limite do que é um elogio a uma mulher, do que é um assédio, uma ofensa? Quem é que determina isso? Como isso pode ser determinado? É uma dúvida que muitos homens, inclusive, têm. E eu entendo que muitos homens tenham e não saibam realmente, e às vezes excedem porque culturalmente também não aprendem a fazer. E o limite é o constrangimento. Se você percebe que às vezes você faz algum comentário ou fala alguma coisa e aquela mulher ficou constrangida, isso dá pra perceber no olhar, na maneira como ela se coloca. Ficou constrangida, tá errado. Então, assim, a partir do momento em que você causa qualquer tipo de constrangimento, uma coisa é você ter intimidade com uma pessoa, fazer uma brincadeira, a pessoa brincar e se sentir confortável com aquilo. Outra coisa é você causar qualquer tipo de constrangimento a outra. A partir do momento em que vira um constrangimento, a partir do momento em que a pessoa se sente mal com aquilo, primeiro, a mulher tem que dizer que não gostou, e é importante que a gente saiba, as mulheres saibam, que elas têm o direito e o dever de dizer que não gostou. Olha, eu não gostei desse comentário, eu não gostei dessa brincadeira. E os homens têm que ter a noção de perceber que algumas coisas são constrangedoras. E eu acho que uma coisa simples também, assim, sabe? Se fosse ao contrário. Se eu chegasse aqui num ambiente em que tivesse várias pessoas e uma mulher fizesse esse comentário a meu respeito, eu ia gostar. Ou, muito melhor, se fosse com minha filha. Se minha filha chegasse no lugar o homem pode fazer esse exercício mental, né? Essa projeção. Exatamente. O cara pode pensar, eu vou fazer esse comentário sobre minha colega de trabalho, mas se fosse minha filha que estivesse chegando aqui e alguém fizesse esse comentário sobre minha filha, o que é que eu ia achar? Se fosse minha irmã, se fosse minha mãe. Então, a partir do momento que o homem começa a refletir, colocando no lugar daquela mulher a filha, a mãe e a irmã, talvez ele entenda qual é o limite do constrangimento ou não. Porque se ele tiver realmente o normal, que é o amor pela filha, pela mãe, pela irmã, ele vai saber exatamente o que é que deixaria uma filha, uma mãe e uma irmã constrangida em qualquer lugar. Então existe muita ignorância também, né? E falta de reflexão também sobre a própria conduta. Bom senso também. Isso. Bom, pra gente encerrar nosso papo, que tá muito legal, mas hoje, apesar do dia foi ontem, mas como eu tô dizendo, pra gente aqui é a semana toda em comemoração ao Dia da Mulher, trazendo as causas que realmente a gente precisa debater. Existe o que comemorar agora
nos atuais tempos, o Dia da Mulher tem o que ser comemorado? E se tem, o que vocês comemoram hoje? Eu não consigo ver o Dia da Mulher como um dia de se comemorar. Eu consigo ver o Dia da Mulher como um dia de se refletir, de se discutir, de se educar, de se falar sobre, sabe? Eu não acho que seja um dia para... Nada contra quem ganha flores e presentes e faz festa. Mas eu acho que é um dia de se falar, de reflexão. É um dia de se falar sobre o assunto. Isso, porque senão não tem sentido ter. Para que ter um Dia da Mulher pra gente ficar só ganhando flores e continuar repetindo os mesmos padrões de humilhação, de opressão, seja qual for o nível? Então, assim, tem que ser um dia de reflexão, de se falar sobre isso. E esse movimento que vocês fazem, que o Sindicato Rodoviário está fazendo, é muito importante nesse sentido, porque tem que ser um dia de reflexão. Na verdade, uma semana, né? Pode até um mês. Pode ser a vida toda, inclusive. Né? Exatamente. Essa pauta nunca tá fora de moda, né? Tem sempre que a gente falar. A Lei Maria da Penha, ela está sendo ainda, ela é cumprida ou é uma coisa decorativa? Como é que você vê isso? Você que é desse âmbito jurídico aí. No interior eu ainda acho que é uma coisa decorativa, infelizmente. Em alguns lugares de cidades maiores... Quase utópica, né? O que está ali, né? É isso. A justiça, direito e lei, infelizmente, na maior parte dos lugares não andam juntas. É o que eu vejo na prática. Tá certo. Doutora Denise da Mata, advogada humanista, veio aqui participar da nossa Semana da Mulher aqui, trazendo a sua contribuição, suas opiniões, o seu conhecimento, né, no âmbito jurídico e, claro, como mulher. Queria que você ficasse à vontade também para dizer o que você quiser, que a gente não abordou aqui, se despedir dos nossos ouvintes e deixar sua mensagem às nossas queridas mulheres de todas as idades, né, de todas as classes sociais que estão neste momento apreciando aqui o nosso bate-papo. Quero agradecer a você, Kaique, pelo convite, os sindicatos rodoviários, a Rádio Melodia, todo mundo que está aí me ouvindo, muito obrigada por terem ficado aí ouvindo esse bate-papo. E eu queria deixar, assim, como última reflexão, uma coisa que eu acho muito importante, que como mulher me ajuda muito, que é se olhe no espelho, assim, mas não é se olhar no espelho para se arrumar, não. Eu tô falando de parar, se olhar no espelho, olhar nos seus próprios olhos mesmo e se perguntar, eu tô onde eu quero estar? Eu sou o que eu quero ser? Se pergunta isso todos os dias porque a resposta vem. Nosso cérebro não aguenta ouvir uma pergunta sem buscar uma resposta. Então, se você se pergunta isso, você vai perceber isso e, de repente, você vai descobrir que você não está exatamente onde quer estar e vai ganhar a força necessária para caminhar para o lugar onde você realmente deseja. Então, liberdade é uma coisa pela qual a gente tem que lutar, mas a luta pela liberdade começa aqui dentro da gente mesmo. Então, um grande abraço para vocês. Que os próximos meses sejam de construção, de crescimento, os próximos ciclos também. A gente está num momento difícil, com tantas mortes, com tantas perdas, mas é importante que a gente também aproveite, inclusive, os momentos de dor para refletir, crescer e que todas nós e todos nós, homens também, que a gente consiga fazer isso aí nos próximos tempos para que a coisa melhore, pelo menos dentro da gente. Um beijo a todos. E quem gostou, né, da sua conversa, do seu papo e quiser mais conversar com você nas redes sociais, assistir às suas lives, né? Como é que faz? Meu Instagram, Denise_da Mata Lula, eu posto sempre o que eu faço lá. E tem o canal no YouTube, Denise da Mata Lula também, é onde eu faço as lives. Tem várias entrevistas lá também, já legais. São as duas redes sociais que eu uso, Instagram e YouTube. E você também ainda tem um instituto, né? Que é o... eu tenho um Instituto de Humanização que está passando por uma reformulação, vai voltar virtual. Assim que ele estiver de novo no ar, eu te falo e a gente... Muito bem, você volta aqui para relançar, né? Isso, relançar. Eu sou insistente. O seu instituto. Um abraço para você, boa sorte, tá? Obrigado aí pela sua participação. Gente, daqui a pouquinho a gente volta e aí sim nós vamos trazer para você as últimas informações também desse rebu aí, né? Dessa bomba que explodiu em Brasília de ontem para hoje, com essa decisão do Fachin, tornando o Lula agora possível candidato nas eleições. Daqui a pouco a gente está repercutindo isso aqui no programa Rádio Chofé. Ainda hoje temos o plantão policial com o nosso amigo Léo Santos, 12h48 daqui.